Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do reino de Deus, é um prazer compartilhar esta palavra que tem poder para transformar a vida daquele que deseja recebê-la e deseja exercê-la. Toda vez que nós falamos, amados, em receber a palavra de Deus, e alguns falam, mas não há mudança, não há nada que agregue, porque é só um livro. Não, esse livro não é um livro de autoajuda, é um manual de vida e pode transformar a tua vida da mesma forma que ele transformou a vida de tantas pessoas, inclusive a minha. Por que eu falo isso com convicção, amados? Porque a palavra de Deus, quando entrou no meu coração, na minha mente, foi como um alicerce daquilo que estava quebrado, daquilo que estava perdido. Então esse alicerce, esse fundamento, que a palavra de Deus diz que a nossa casa deve estar fundamentada em Jesus, no Deus ressurreto. E a nossa vida também, amados, não é diferente. Hoje, com tantas coisas acontecendo, a melhor coisa, a melhor situação hoje, para mim e para você, é estar na presença desse Deus vivo. Eu quero compartilhar um texto que está em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos apenas e entrar nesse texto que eu creio que falará conosco e sempre fala. O texto diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que palavra poderosa. Tiago está dizendo a todos nós, outrora, quando estava inserido no povo em que vivia, e agora para nós ele está dizendo claramente o que ele viveu e o que é possível através da fé. Ele inicia o versículo 2 dizendo que tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. E talvez eu e você não entendemos isso, porque vamos questionar, mas como Tiago pode estar falando para nós termos alegria no meio das provações ou das tribulações? Ele está falando que todos nós teríamos, Jesus diz isso, todos nós teríamos tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Todos nós passaríamos por momentos difíceis. Isso não nos isenta de ser alegre, de ser feliz e de contemplar a glória de Deus. Mas a palavra é clara. Em todos nós haveria um tempo em que passaríamos por situações difíceis, por provações. E aqui Tiago declara absolutamente o que ele passou e o que ele tinha certeza que nós poderíamos viver. E no versículo 3 ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, quando nós estamos passando pelas adversidades da vida, quando nós estamos passando por alguma situação difícil, que nos incomoda, que abala a nossa estrutura física, emocional, abala a nossa casa, a nossa família, alguma coisa está acontecendo que me machuca, né? Faz com que eu fique abalado, com que eu vá trabalhar pensando naquilo, com que eu exerça as demais coisas pensando naquilo, com que eu ache que não pode mudar. Mas a palavra de Deus diz que isso favorece para que a provação, provando a minha fé, eu possa realizar, eu possa ver a confirmação da produção da perseverança na minha vida, ou seja, ela constituir aquilo que parecia uma situação infundável, uma situação que não agregava nada, que não aconteceria nada e eu estava passando por extrema dificuldade, agora ela prova a nossa fé. Nós exercemos a fé em Cristo Jesus e isso nos traz perseverança. A fé, através da fé naquilo que nós estávamos passando ou estamos, produz perseverança, porque através da fé eu creio. Pelos olhos da fé, eu não estou vendo as coisas mudarem, eu não estou vendo as coisas acontecerem ainda, mas pela fé
Eu olho mais adiante e vejo, eu sei em quem tenho crido. Eu confio no meu Deus, no meu Jesus ressurreto e sei que o Espírito Santo de Deus está comigo todos os dias. Então eu exerço esta fé e persevero, eu continuo caminhando, independentemente do que esteja a situação nesse momento, mas crendo que a minha fé sendo provada, ou esta fé inabalável que nós podemos ter, me gera perseverança e faz com que eu continue perseverando nesta fé em Cristo Jesus. Esta noite, amados, que você possa exercer a tua fé, que você possa entender que os momentos de situações difíceis ou tribulações, ou aqui como diz no texto, algumas provações que nós estamos passando, nesses dias nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, no maior calor do dia, pessoas irritadas, pessoas contrariando pessoas, pessoas difamando pessoas, pessoas falando mentiras sobre pessoas, pessoas acusando pessoas, pessoas tentando matar pessoas. Então, quando nós vemos tudo isso e de repente nós estamos inseridos em alguma situação similar a esta ou em alguma dessas, nós nos vemos numa situação muito difícil e achamos que não vai acontecer, mas Tiago está dando uma direção aqui, para que nós exerçamos a nossa fé e perseveremos, porque Jesus, Deus, se agrada com aqueles que perseveram. Por quê, amados? Ele não se agrada com os que retrocedem, porque retroceder não está vinculado ao reino de Deus. Porque retroceder diz que eu não tenho fé, eu não exerço a fé, eu não persevero em Cristo Jesus. Então que nesta noite você seja tocado e chamado a exercer a fé. E talvez você fale, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. É muito grande. E se você ou alguma outra pessoa estivesse vivendo aí, vocês saberiam o que estão falando. Amados, a palavra de Deus, toda a trajetória daqueles que viveram o sobrenatural de Deus, eles exerceram a fé, para que as coisas do reino de Deus se concluíssem e acontecessem na vida dele de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, para que impactassem eles e depois aqueles que estavam ao seu redor, ou seja, a sociedade em que eles viviam. Então a palavra de Deus não muda. O reino de Deus é inabalável, é poderoso, e ele nos dá a esperança de que, se exercemos a fé, perseveramos em Cristo, certamente acontecerá coisas tremendas e poderosas para que o nome dele seja exaltado. E que você confie, amados. Eu não sei o que você está passando, mas pode ser muito intenso e muito doloroso, ou até mesmo você está desejando já parar, estagnar e partir antes do tempo. Talvez esse seja o seu pensamento, mas eu digo para você nesta noite, como Tiago nos deixou esta mensagem, este momento, esta breve e momentânea tribulação, é para que você exerça a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e você possa provar do poder sobrenatural de Deus que há na palavra e em Jesus Cristo, e que você seja tocado e transformado por aquilo que você achava que não tinha mais jeito. Mas para a glória de Deus, você exerceu a fé, perseverou e as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus. Que em nome de Jesus você receba essa palavra nesta noite. Que a fidelidade do Senhor permaneça eternamente, como Ele nos declara. Estarei convosco sempre, todos os dias. A minha fidelidade dura para sempre, diz o Senhor. Ele sempre está conosco. Então confie apenas, amados. Tenha fé, bom ânimo, persevere. Persevere. Não esqueça dessa palavra. Tenha fé e persevere nas coisas do reino de Deus. E certamente você será abençoado para a glória do nosso Deus. Que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a minha e com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.